Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro histórico de Josué. Do capítulo 1, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 35. Contexto da palavra: estratégia da conquista. Versículo 1. Javé disse a Josué: não tenha medo, não se encovarde, leve com você, Josué, todos os guerreiros. Levanta-te e suba contra a cidade de Ai. Veja, eu estou entregando em suas mãos, Josué, o rei da cidade de Ai, junto com o povo, a cidade e as terras dele. Versículo 2. Faça com a cidade de Ai o seu rei, como você fez, Josué, com Jericó e o seu rei. Vocês poderão pegar para si os despojos, o gado, prepara uma emboscada com a cidade por trás dela. Versículo 3. Josué e os guerreiros se prepararam para atacar a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 guerreiros valentes e enviou durante a noite. Versículo 4. E ordenando a atenção, prepara uma emboscada atrás da cidade. Não se distancia muito da cidade, fica de prontidão. Versículo 5. Eu e o meu pessoal nos aproximaremos da cidade. Quando eles saíram ao nosso encontro, como da primeira vez, nós vamos fugir deles. Versículo 6. E eles vão nos perseguir. Assim nós atrairemos para longe da cidade, pois pensarão então, fugindo de nós, como da primeira vez. Versículo 7. Então vocês sairão de emboscada e se apossarão da cidade. Javé, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Versículo 8. Depois de tomar a cidade, vocês incendiarão, agindo de acordo com a palavra de Javé. Veja que isso é uma ordem. Versículo 9. Josué enviou, eles foram se colocar no lugar da emboscada, entre Betel e a cidade de Ai, a oeste da cidade de Ai. Entretanto, Josué passou a noite no meio do povo. Versículo 10. No dia seguinte, levantou-se de madrugada e passou a revista ao povo. Depois, junto com os anciãos de Israel, subiu contra a cidade de Ai, à frente do povo. Versículo 11. Todos os guerreiros que ficaram com ele subiram também e foram se aproximando bem na frente da cidade e acamparam ao norte da cidade de Ai. Entre ele e a cidade de Ai havia um vale. Versículo 12. Josué havia tomado cerca de 5.000 homens e colocaram de emboscada entre Betel e a cidade de Ai, a oeste da cidade. Versículo 13. O povo ficou no acampamento maior ao norte da cidade, emboscada a oeste da cidade. Nessa noite, Josué foi até ao meio do vale. Versículo 14. Quando o rei da cidade de Ai viu isso, ele e todo o povo da cidade se levantaram depressa e saíram para ir ao encontro de Israel.
e da emboscada na descida diante do deserto. E o rei da cidade de Ai, porém, não sabia que havia uma emboscada contra ele, atrás da cidade. Versículo 15. Josué, todo Israel, fugindo-se derrotados, fugiram pelo caminho do deserto. Versículo 16. Todo o povo da cidade saiu gritando e perseguindo os israelitas, e persegui Josué, e eles se afastaram da cidade. Versículo 17. Na cidade de Ai não ficou um homem sequer, todos saíram perseguindo Israel, e os perseguir Israel, e deixaram a cidade aberta. Versículo 18. Então Javé disse a Josué: estenda contra a cidade de Ai e lança que você tem na mão, pois eu vou entregar a você, Josué, essa cidade. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. Versículo 19. Quando ele estendeu a mão, estava na emboscada. Saíram correndo do seu lugar, entraram na cidade e tornaram assediaram rapidamente. Versículo 20. Os homens da cidade de Ai viraram para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu. Ninguém deles sabia para que lado escapar, pois o povo que fugia para o deserto voltou para atacar os perseguidores. Versículo 21. Vendo que os homens das emboscadas tinham tomado a cidade, pois da cidade a fumaça subia, e Josué e todo Israel voltaram a atacar os homens da cidade de Ai. Versículo 22. E outro que estava na cidade saíram, fazendo os homens da cidade de Ai ficar encurralado entre os israelitas, que os derrotaram, a ponto de não sobrar nenhum sobrevivente ou fugitivo. Versículo 23. E o rei da cidade de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Versículo 24. Quando Israel terminou de matar todos os habitantes da cidade de Ai, no campo, no deserto, onde eles os havia perseguido, depois que todos eles caíram ao fio da espada, os israelitas voltaram para a cidade de Ai e passaram ao fio da espada toda a população. Versículo 25. O total que caíram nesse dia, entre os homens e mulheres, foi de 12.000, isto é, toda a população da cidade de Ai. Versículo 26. Josué não retirou a mão, porque havia estendido a lança, enquanto não foram eliminados todos os habitantes da cidade de Ai. Versículo 27. Entretanto, Israel tomou com saque o gado, os despojos dessa cidade, como Javé havia ordenado a Josué. Versículo 28. Josué incendiou a cidade de Ai e reduziu para sempre um monte de ruína que permanece até o dia de hoje. Versículo 29. Quando o rei da cidade de Ai mandou pendurá-los numa árvore até o entardecer, ou a parte da tarde, ao pôr do sol, Josué mandou que descesse da árvore o cadáver, o defunto,
e jogaram o defunto cadáver à porta da cidade, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Contexto da palavra: o culto e a constituição da nova sociedade. Versículo 30. Josué construiu então para Javé, Deus de Israel, um altar no monte Ebal. Versículo 31. Conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado os israelitas, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedra bruta, sobre as quais nenhum instrumento de ferro tem sido passado sobre eles. Ofereceram holocausto a Javé e apresentaram o sacrifício de comunhão. Versículo 32. Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito diante dos israelitas. Versículo 33. Todo Israel, com os anciãos, oficiais e juízes, estava de ambos aos lados da arca, diante do sacerdote levita, que carregava a arca da aliança de Javé, e estava junto tanto imigrante como nativo, metade dele diante do monte Garizim, e outra metade diante do monte Ebal, conforme tinha ordenado Moisés, servo de Javé, quando abençoou o povo de Israel pela primeira vez. Versículo 34. Ao seguir, Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos, as maldições, conforme tudo o que estava escrito no livro da lei. Versículo 35. Josué não omitiu nenhuma palavra que Moisés tinha ordenado. Leu tudo para a Assembleia de Israel, inclusive para as mulheres, crianças, imigrantes que vivia com ele. Este foi o livro de Josué, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 35. O comentário do capítulo 8 de Josué, do versículo 1 e o versículo 29, está escrito assim: como Jericó, a cidade de Ai, já estava em ruína no tempo da conquista. Provavelmente a narração visa mostrar outra estratégia de guerra usada contra a cidade, estado de Canaã. O comando de Javé não dispensa a prudência, emprego de estratégia no momento oportuno. O versículo 30 e o versículo 35, para terminar, depois da primeira conquista, estabelece o culto a Javé e promulga-se a lei que será a constituição da nova sociedade a ser instaurada. Todos se comprometem, inclusive a migrantes que andarem ao novo projeto. Este foi o comentário do capítulo 8 de Josué, do versículo 1 até o versículo 35, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, do livro de Josué histórico. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os males. Dá graça, sabedoria e entendimento para que entender a palavra dele do jeito que está escrito, e também que nós não ficamos nem só por ler nem por ouvir, mas que colocamos essas palavras dele no fundo do coração, para que nós tenhamos graça e força, sabedoria para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito, para fazer a vontade dele, não a nossa vontade. Boa noite para todos, até o próximo, da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser.